Chegamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai começar, mão na massa agora, vamos ver o primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus. Bom, no primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus traz a sua genealogia, que a gente também encontra essa genealogia, mas de maneira diferente, lá em Lucas 3, 23 ao 38. Bom, qual a intenção do autor em colocar essa genealogia já no primeiro capítulo? Como eu já disse na aula passada, a intenção do autor de Mateus é colocar Jesus como Messias. O Messias que foi anunciado no Antigo Testamento, que foi prometido aos profetas, que foi anunciado ao povo de Deus. Ele coloca Jesus dentro dessa linhagem, dentro do povo de Deus. Por quê? Começa lá, capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar e assim vai. Aqui, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Ou seja, aqui começa a história da salvação. A história da salvação começa em Abraão, aí Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e assim começa o povo de Deus. Ou seja, Deus tirou Abraão lá da Mesopotâmia para formar um povo para chamar de seu. E Mateus quer colocar Jesus dentro desta realidade, pertencente ao povo de Deus, ao povo de Israel, como Messias prometido. Por isso ele coloca toda essa genealogia. Aqui no capítulo 6, ele coloca aqui, o rei Davi gerou Salomão. Então, Davi também é muito importante, porque em Davi a gente tem o início da época dos reis. Essa época dos reis que vai durar até Jesus. Deus promete a Davi uma casa, uma dinastia. E o filho de Davi, dessa casa de Davi, viria o Salvador, viria o Messias. E Davi está aqui no capítulo 6, dentro dessa genealogia de Jesus. Então, aí depois Davi gerou Salomão, depois Urias, e assim Mateus vai contando até o versículo 16, até o versículo 16, aonde acaba aqui, Jacó gerou José, José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então você observa que essa genealogia, ela quer mostrar isso, que Jesus vem do povo de Israel. Jesus está ligado a Davi, no qual Deus prometeu que iria construir uma casa, iria edificar uma casa para Davi. Essa casa significa o quê? Uma genealogia, um povo que viria a partir de Davi, e desse povo viria o Salvador que é chamado filho de Davi por isso, e também Davi que está ligado a Abraão. Então, do capítulo 1, versículo 1 até o 17, a gente vai ver aqui que fala dessa genealogia. A mensagem que a gente pode tirar é essa: Jesus está dentro do povo de Israel, Jesus está dentro do povo de Deus. De dentro do povo de Deus nasce Jesus, o Messias esperado. Dando sequência aqui, a gente vai ver no capítulo 1 ainda, no versículo 18 até o versículo 25, a gente vai ver o anúncio do nascimento de Jesus. Mas diferente do Evangelho de São Lucas, no Evangelho de São Lucas a gente vê o anjo que anuncia Maria. Aqui a gente vai ver por parte de José, como se deu o anúncio do nascimento de Jesus por parte de José. Aqui diz no capítulo 18: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Ou seja, aqui no Evangelho, no versículo 18, a gente vê claramente, antes de coabitarem, ou seja, José era noivo de Maria, mas eles não estavam casados ainda, não estavam morando juntos, não tinham relações. Por isso José resolve deixar Maria. Isso é claro, isso aqui é um atestado de que Maria concebeu Jesus na sua virgindade. Porque se José tivesse tido algum caso ali com Maria, José iria tomar aquele filho como seu. Mas, no entanto, José decide rejeitar Maria, decide deixar
Maria. Por quê? Por que que José resolve deixar Maria? De acordo com a tradição desse povo da época, de acordo com a tradição do povo judeu, uma mulher que fosse pega em adultério, ela seria apedrejada até a morte. Então Maria, quando diz sim ao anjo, ela corre esse risco. Por quê? Os dois estão noivos. Aí de repente Maria parece grávida. Aí José vai e denuncia Maria. E fala, ó, essa mulher aqui pareceu grávida. Ou larga Maria, deixa Maria e começa a espalhar para o povo ali que Maria traiu José e que agora está grávida de outro que não sabe nem quem que é. Você começa a surgir esse burburinho, Maria iria ser morta, iria ser apedrejada. Então José decide tomar essa decisão. José, seu esposo, era um homem de bem. Não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Ou seja, José abandonou Maria para que ninguém pensasse que Maria havia o traído, mas sim pensasse que ele tinha engravidado Maria e tinha abandonado Maria. Olha para você ver, aqui mostra já a santidade desse homem José. E aí vai, né, depois a gente sabe de toda a história aqui na sequência, o anjo aparece em sonho para José, e José, obediente ao sonho, obediente ao anjo, assume Maria como sua mulher, assume Jesus como seu filho, e aparece sempre José como pai adotivo de Jesus. No capítulo 23 diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa como sua esposa. Ou seja, o anjo aparece e diz a José: eis aqui uma virgem que conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José assume Maria como sua esposa. Então, José aparece aqui como um homem obediente aos desígnios de Deus. José obedece à vontade de Deus. Obedece à vontade de Deus, que é lhe manifestada em sonho. E assim começa a história da salvação. Aqui nós vemos o anúncio do nascimento de Jesus por parte de José. Lá em Lucas, vamos ver como foi a parte de Maria. Aqui vemos a parte de José, José que aparece como um homem justo, como um homem que obedece os desígnios de Deus. Até a nossa próxima aula, para a gente continuar acompanhando aqui agora o capítulo 2 de Mateus.